E eis que estamos em mais um período natalino, uma das principais datas do calendário cristão, quando nós relembramos e celebramos a chegada de Jesus Cristo a este mundo, o nascimento do Filho unigênito de Deus, daquilo que o evangelista João chamou de encarnação do Verbo, quando Deus se fez homem, quando Deus se tornou um ser humano semelhante a qualquer um de nós. Celebramos a chegada daquele que a Bíblia fala de príncipe da paz. Chegou a este mundo o nosso príncipe da paz. No livro do profeta Isaías, no capítulo 9, do verso 1 até o verso 7, o texto nos diz assim: Mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naphtali. Mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste, alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue, serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi, e sobre o seu reino para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Isaías, ele toma aqui a descrição, né, da situação em que vivia o povo do Reino do Norte. Na história do povo de Israel, sabemos que o reino foi dividido após a morte do rei Salomão. O Reino do Norte, que continuou sendo chamado de Israel, e o Reino do Sul, que era o Reino de Judá. O Reino do Norte de Israel foi invadido pelo Império Assírio. E aqui é justamente a referência a que o profeta Isaías faz, Galiléia dos gentios. Então aqui ele está fazendo referência ao território do antigo reino do norte de Israel, que estava naquele momento subjugado pelo Império Assírio, que havia sido dominado, conquistado pelo poder assírio. E a situação em que aquele povo vivia, Isaías usa da linguagem metafórica, né, em que ele usa a palavra escuridão, sombra da morte. Então essas palavras apontam para a situação em que aquele povo subjugado vivia. Incerteza, medo, desespero, falta de liberdade, porque agora estava como que escravizado por esse povo assírio, pelo império assírio. Então, o retrato da situação daquele povo era muito bem demonstrada por essas expressões: escuridão, povo que vivia na escuridão, sombra da morte, o risco de perder a vida a qualquer momento, como qualquer povo subjugado por uma potência estrangeira. Então é essa a situação do povo. Como nós nos encaixamos nisso? Podemos fazer a comparação da nossa situação espiritual, distantes de Deus, vivendo sob esse império da escuridão, incerteza, falta de liberdade também, não por conta de um poder político estrangeiro, mas por conta do poder do pecado sobre as nossas vidas. É esse o retrato da humanidade sem Deus. É esse o retrato nosso quando nós nos encontrávamos distantes de Deus. E eis que chega uma criança,
nasce um menino que vem para mudar completamente essa situação. E a profecia de Isaías apontava justamente para a chegada de Jesus Cristo. Porque esse menino que haveria de nascer, ele traria luz para aquele povo que vivia em escuridão, que vivia à sombra da morte. E foi isso que Jesus Cristo fez para a vida de cada um de nós. Jesus Cristo veio para dissipar as nossas trevas. Jesus Cristo veio para nos dar liberdade. Jesus Cristo veio para exercer o seu poder como príncipe e príncipe da paz. Um povo subjugado por uma nação estrangeira, o que mais deseja é a mudança da sua realidade. O que mais almeja não é só a liberdade, mas principalmente conseguir viver em paz. E Isaías apontava para essa realidade futura. Chegaria o príncipe da paz. E o príncipe da paz chegou. O que estamos a celebrar esses dias é a chegada do nosso príncipe da paz. Aquele que veio quebrar o poder do pecado sobre as nossas vidas. Aquele que veio trazer para nós verdadeira e autêntica liberdade. Nós tínhamos um Senhor que nos subjugava, e esse Senhor era o pecado. O príncipe da paz chegou para nos trazer luz, para nos trazer liberdade, para nos trazer, acima de tudo, paz. Podemos agora viver em paz com nós mesmos. Podemos agora viver em paz uns com os outros. E, acima de tudo, podemos viver agora em paz com Deus. Ele veio para mudar a nossa situação. Ele veio para acabar com as trevas da nossa existência. E é isso que nós estamos celebrando. Deus nos enviou o seu Filho. Uma criança nasceu. Um filho nos foi dado para mudar a nossa realidade. Para podermos fazer parte agora do seu reino, que será um reino eterno de eterna paz. Baseado no seu poder, baseado na sua autoridade. Jesus Cristo é esse nosso príncipe da paz. Ele veio mudar a nossa vida. E ele continua mudando a vida de todos aqueles que nele confiam, de todos aqueles que depositam nele a sua fé. Que nós possamos, nesses dias em que celebramos o Natal, nos lembrar disso, de que Jesus Cristo veio para ser o nosso príncipe da paz. Que Deus nos abençoe e que todos tenham um feliz Natal com o nosso príncipe da paz.